Questão 31. As ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol atingem a atmosfera e a superfície do planeta em inclinações diferentes, dependendo da latitude. Um elevado aquecimento da região próxima à zona equatorial faz com que o ar suba e se desloque em direção aos trópicos. Quais são os mecanismos de transferência de energia presentes na situação descrita? A energia que é transferida aqui é a energia térmica, ou seja, o calor. Quando se cita a radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol, é, no caso, a radiação infravermelha, transferência de calor vinda através de fluxo de energia de ondas eletromagnéticas. O infravermelho, como nós sabemos, quando atinge uma superfície, causa aumento de temperatura ou aquecimento dessa superfície. Na segunda parte, é citado que o ar quente sobe, portanto, nós temos um movimento de convecção que acontece nos meios fluidos, portanto, transferência de energia térmica por convecção do ar. O que dá aqui a resposta, portanto, é a letra D, radiação e convecção. Questão 32. Um indivíduo desloca-se até seu local de trabalho em duas etapas. A primeira parte, ele faz de ônibus, percorre 7 quilômetros, podendo escolher entre quatro linhas. A segunda parte, faz a pé, percorrendo 300 metros. A velocidade média de cada ônibus é igual a 28 quilômetros por hora e a velocidade média de caminhada do indivíduo é 3 quilômetros por hora. A tabela mostra o horário de saída dos ônibus disponíveis no local onde o trabalhador realiza o embarque. A jornada de trabalho desse indivíduo inicia às 7 horas e o acesso à empresa somente pode ser realizado entre 6h55 e 7h05. Quais das quatro linhas permitem que ele chegue ao local de trabalho somente no horário permitido de acesso à empresa? Bom, aqui ele leva um tempo total para fazer a sua caminhada até o local de trabalho e também o percurso de ônibus. Calculando o tempo de percurso de ônibus, utilizando a equação V igual a D sobre T, onde a velocidade do ônibus é 28 quilômetros por hora, sendo que o trajeto é de 7 quilômetros, o primeiro tempo feito de ônibus é percorrido em um quarto de hora ou 15 minutos. Tempo de percurso que ele faz a pé. Utilizando a mesma equação, V igual a D sobre T, nós temos que a velocidade média da pessoa é de 3 quilômetros por hora, anda 300 metros ou 0,3 quilômetros. O tempo de percurso, portanto, é 1/10 de hora ou 6 minutos. Temos então o tempo total de percurso, 15 mais 6 minutos, que corresponde a 21 minutos. Somando esse tempo, 21 minutos, ao horário de partida de cada um dos ônibus, sabendo que o intervalo de tempo que ele tem que chegar é entre 6h55 e 7h05, no caso da linha 1, a chegada dele vai ser às 6h51. 6h30 mais 21 minutos, dá 6h51, ele chega antes, portanto, a linha 1 não serve para chegar dentro daquele horário específico. No caso da linha 2, 6h37 mais 21, ele chegaria a 6h58, o que serve, está dentro do intervalo ali proposto. A linha 3, 6h42 mais 21, ele chega a 7h03, também está dentro daquele intervalo. E no caso da linha 4, 6h50 mais 21 minutos, ele chegaria após o horário de entrada, 7h11. E, portanto, apenas as linhas 2 e 3 servem para chegar dentro do intervalo proposto. Portanto, a resposta é a letra C. O efeito Doppler é uma mudança de frequência detectada em relação à frequência emitida por uma fonte quando existe um movimento relativo entre fonte e detector. Na área da saúde, esse efeito é explorado durante o exame dos vasos sanguíneos. De maneira simplificada, o transdutor T permanece em uma posição fixa e emite uma determinada frequência sonora FT. As hemácias em movimento dentro dos vasos, V, ao encontrarem a onda sonora, comportam-se como corpos refletores, emitindo ao transdutor a frequência refletida FR. A diferença entre a frequência emitida pelo transdutor e a refletida pelas hemácias é denominada deslocamento Doppler. Assinale a alternativa que representa corretamente as frequências transmitida e refletida. Regra do efeito Doppler. Durante a aproximação, a frequência detectada vai ser maior que a frequência real, e durante o afastamento, a frequência detectada tem que ser menor que a frequência real. O transdutor emite uma frequência
FT transmitida e ele detecta uma frequência FR que é refletida pelas hemácias. Portanto, havendo aproximação entre hemácias e transdutor, FR vai ser maior que FT, a frequência refletida que o transdutor detecta vai ser maior que a frequência que ele próprio transmite, e durante o afastamento, a frequência FR vai ser menor que a frequência FT, ou seja, a frequência refletida pelas hemácias em afastamento vai ser detectada com menor valor que a frequência que o próprio transdutor transmite. Analisando o movimento das hemácias nas veias, percebemos pelas setas que representam a velocidade das hemácias. Na alternativa A ocorre afastamento, na alternativa B também ocorre afastamento entre hemácias e transdutor. Nas alternativas C e D ocorre aproximação entre hemácias e transdutor. Comparando as frequências FT e FR nas alternativas, a alternativa A está incorreto, as duas frequências são iguais. A alternativa B, a frequência refletida é maior que a frequência transmitida pelo transdutor, está incorreto, deveria ser menor. A alternativa C, ocorrendo a aproximação à frequência refletida e detectada pelo transdutor deve ser maior que a transmitida, está correto, portanto a resposta é letra C. E para confirmar na letra D, ocorrendo aproximação entre hemácias e o transdutor, a frequência refletida pelo que está no desenho está menor que a transmitida, deveria ser maior. Incorreta também a letra D, portanto, resposta da questão, alternativa C. Questão 34. A figura mostra dois condutores retilíneos longos perpendiculares ao plano da página. Os condutores são percorridos por correntes elétricas I e 2I saindo do plano da página, conforme representado na figura. Desprezando o campo magnético terrestre, qual é a orientação de uma bússola localizada no ponto médio entre os dois condutores? Nós sabemos que condutores percorridos por corrente pela lei de Ørsted, eles geram campos magnéticos nas suas vizinhanças. No ponto P, nós vamos ter dois vetores campos magnéticos, o do fio à esquerda, percorrido por corrente I, e do fio à direita, percorrido por corrente 2I. Utilizando a regra de que toda bússola fica orientada na direção do vetor campo magnético resultante, no ponto onde ela é colocada, nós temos que determinar no ponto P como é o vetor campo magnético resultante, gerado por dois vetores, um do fio à esquerda e outro do fio à direita. Colocando a mão direita envolvendo o condutor com os quatro dedos e o polegar no sentido da corrente que sai do plano da página, a linha de força ou linha de indução do campo magnético do fio percorrido pela corrente I tem orientação anti-horária. Para cima é o vetor campo magnético B desse fio no ponto P. Notem que, utilizando a mão direita também para o fio percorrido pela corrente 2I, quatro dedos envolvendo o fio, o polegar saindo do plano da página, a linha de indução do campo magnético desse fio à direita é orientada no sentido também anti-horário, mas ali no ponto P, a linha aponta para baixo, ou seja, o vetor campo magnético tangenciando essa linha de indução é vertical e para baixo no ponto P. Esse campo magnético da corrente 2I é o dobro do campo magnético da corrente I. Todo campo magnético é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que o gerou. Portanto, no ponto P, nós temos o vetor campo magnético resultante dado pela subtração desses dois campos, 2B menos B, o que dá um resultante B vertical e para baixo. Ali deve ser a orientação da bússola naquele ponto P, com o vetor campo magnético apontando para baixo, o polo norte da bússola aponta para baixo também. Portanto, a resposta que dá a orientação correta da bússola no ponto P, de acordo com o vetor campo magnético resultante naquele ponto, é a alternativa da letra B. A balança romana consiste em uma haste pendurada por um gancho em um ponto fixo e dois braços de pesagem com comprimentos desiguais. O braço curto tem comprimento fixo e em sua extremidade é colocado um objeto do qual se pretende aferir a massa. No braço mais longo há uma pequena massa móvel que pode ser deslocada em ambos os sentidos, variando a distância d, até encontrar-se o ponto de equilíbrio.
Considerando que um objeto de massa 2 kg está equilibrado quando d é igual a 12 centímetros, qual é o valor da massa de um objeto que está equilibrado quando d é igual a 30 centímetros? Então, nós temos, de acordo com esses dados, que calcular qual a massa que é equilibrada para d igual a 30 centímetros, sabendo que para essa massa de 2 kg, a distância do braço longo para a massa móvel é de 12 centímetros. Ali nós temos o ponto de apoio, essa é uma questão de equilíbrio de rotação, ou seja, uma questão de torque ou momento de uma força. Considerando as forças aqui aplicadas nesse sistema, nós temos ali na massa fixa um peso m e lá na massa móvel nós temos um outro peso. A distância para o equilíbrio, quando a massa é de 2 kg, ou seja, o peso da massa fixa é de 20 newtons, a distância d do braço longo vale 12 centímetros. Aqui nós temos torques executados a partir daquele ponto fixo ou ponto de apoio. Desprezando o peso da própria balança, embora o enunciado não fale nada disso, os únicos pesos aqui presentes são o da massa móvel e da massa fixa, que realizam torque porque eles estão aplicados distantes do ponto de apoio. Existe um torque ou momento do peso da massa fixa, cujo peso vale 20 newtons, e um torque lá da massa móvel, no sentido contrário ao torque da massa fixa, a uma distância de 12 centímetros do ponto de apoio. Aplicando a condição de equilíbrio de rotação, o torque resultante tem que ser igual a zero, portanto, havendo apenas dois torques sobre essa barra, nós consideramos a primeira condição de equilíbrio. Aqui nós temos que o torque da massa móvel é igual ao torque ou momento da massa fixa. Para os dados fornecidos na questão, Pm vezes 12 é igual a 20 vezes d. Aqui nós descobrimos a distância d da massa fixa até o apoio, que vale 0,6 vezes o peso da massa móvel. Como nós temos que descobrir a massa fixa para a distância de 30 centímetros da massa móvel em relação ao apoio, agora nós escrevemos uma nova equação de equilíbrio de torques ou momentos, a equação 2, com os dados agora da distância 30 centímetros. Então, Pm vezes 30 é igual a Pm da massa fixa vezes a distância d que nós achamos na expressão anterior em função do peso da massa móvel. Substituindo os dados, Pm vezes 30 é igual a P da massa fixa vezes 0,6 Pm, distância d da massa fixa em relação ao apoio. Agora, nós resolvendo essa expressão, descobrimos que o peso da massa fixa vale 50 newtons e que, portanto, para a distância de 30 centímetros, a massa fixa vale 5 quilogramas. Então, resposta da questão, nós temos a letra B. Interessante que essa mesma questão dá para resolver por regra de 3. 2 está para 12, assim como o m, ou x, está para 30. Mas, claro, fazendo regra de 3, não se utiliza nenhum raciocínio físico. A questão fisicamente é resolvida por equilíbrio de torques. Questão 36. O flúor é uma substância radioativa cujo tempo de meia-vida é de aproximadamente 109 minutos. O tempo necessário para que o material se desintegre até atingir 1/8 da atividade radioativa inicial é de aproximadamente, para que ele atinja de n para n sobre 2, para n sobre 4, para n sobre 8, ou seja, 1/8 da atividade inicial, ele precisa que transcorram 3 meias-vidas, ou seja, 3 vezes 109 minutos, o que totaliza 327 minutos, ou aproximadamente 5 horas e 27 minutos, o que nos resulta na alternativa da letra D. Questão 37. A figura a seguir representa a etiqueta de um chuveiro elétrico. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. A corrente elétrica que passa pelo circuito é maior ao optarmos pela potência econômica de operação. Potência econômica seria a menor potência. Pela equação P igual a V vezes I, voltagem vezes corrente, sendo a voltagem 127 volts constante, quanto maior a corrente elétrica, maior será a potência. Portanto, com maior corrente, nós temos maior potência e não a potência econômica. Portanto, letra A é incorreta. Interessante ver por que as outras estão corretas. O consumo de energia elétrica para um banho de 10 minutos na potência máxima equivale a um banho de aproximadamente 25 minutos na potência econômica.
Com a equação trabalho igual a potência vezes tempo, ou seja, energia igual a potência vezes tempo, e tirando os dados da etiqueta, notem que a potência máxima de utilização é 5.400 watts. Multiplicando 5.400 por 10 minutos, nós utilizamos esse chuveiro com 54.000 watt vezes minuto, o que dá uma unidade não usual, mas é a unidade de energia, potência vezes tempo. Para a potência econômica de 2.200 watts, utilizando durante 25 minutos, 2.200 vezes 25 equivale a 55.000 watt vezes minuto. Então, aproximadamente a mesma energia consumida com a potência máxima em 10 minutos e a potência econômica em 25 minutos. Correta a letra B. Letra C. O aquecimento da água será maior ao optarmos pela potência máxima de operação, por tratar-se de um circuito cuja resistência elétrica é menor para a mesma vazão. Notem que nós temos que a potência sempre é maior para uma maior corrente quando a menor resistência é ligada ao circuito. Isso vem como consequência da voltagem ser uma constante, que é o caso aqui. Como potência é voltagem vezes corrente, nós temos para uma voltagem que não é alterada, quanto menor a resistência, mais corrente e mais potência. Portanto, correta, obviamente, a letra C. Letra D. A economia de energia elétrica será de aproximadamente 60% ao optarmos pela potência econômica em vez da potência máxima para banhos de tempos iguais. Aqui nós podemos calcular quanto por cento é 2.200 watts, a potência econômica, da potência máxima, 5.400. 5.400, então, é 100%. 2.200 vale X, ou seja, 2.200 corresponde a 40% de 5.400. Ou seja, com o banho na potência máxima, a economia efetivamente é de 60%. Portanto, logicamente, correta a alternativa D. Portanto, letra A, a resposta da questão.